Então, o tema do nosso módulo é a utilização de tecnologias de registro distribuído, ou blockchain, como mecanismo de luta contra a corrupção nas contratações públicas brasileiras. Ao contrário dos colegas que me antecederam, da professora Daniele e do professor Vitaltas, que fizeram uma abordagem mais voltada para o combate ao crime, nos quais os delinquentes ali utilizam blockchain, né? O tema da nossa abordagem, que é a nossa abordagem, ela é um pouco diferente, ela é, digamos assim, um blockchain do bem. A gente vai utilizar a blockchain para prevenir que se promovam condutas ilícitas, né? Condutas, no caso aqui, relacionadas à corrupção, tá? O esquema aqui da nossa apresentação está dividido em alguns tópicos. A gente vai começar ali falando sobre o que é corrupção e os principais riscos das contratações. Depois a gente fala um pouquinho ali de blockchain, suas principais características. Vamos avançar rapidinho nessa parte aí de blockchain e características, nos tipos de blockchain, porque a Daniele e o Vitaltas já falaram, né? Vou falar também de identidade digital soberana, como requisito para que a gente possa utilizar esse instrumento na fase de habilitação das licitações. Depois eu vou falar também rapidamente sobre smart contracts, também, que já foi falado. Vou abordar um pouquinho sobre as iniciativas europeias e brasileiras a respeito de blockchain. E, na sequência, vou tratar do entorno legal para o uso da blockchain na administração pública brasileira. E ao final, apresento a vocês as potenciais aplicações dessa tecnologia nas compras públicas, né? Tanto ali na fase de planejamento, quanto de habilitação, execução, e ao final eu trago ali os principais desafios que nós temos para poder implantar essa tecnologia especificamente nas contratações públicas brasileiras, tá? Gente, se alguém quiser fazer alguma intervenção, eu peço que abra o microfone, porque eu não estou conseguindo colocar o chat aqui na minha tela, tá? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui de corrupção como fenômeno, tá? Existem várias abordagens que a gente pode dar à corrupção. A gente pode tratar a corrupção como uma conduta típica, como o crime da corrupção, que está lá previsto no nosso Código Penal, ou a gente pode tratar a corrupção como um fenômeno, que é como a gente vai tratar aqui, né, nessa apresentação, tá? Então, a corrupção aqui para a gente vai ser um conjunto de condutas, né, seja ela a própria corrupção, como também fraudes e tal, que levam, né, que comprometem, que põem em risco a integridade do processo de contratação e de seleção dos contratantes nas compras públicas brasileiras, tá? Então, qualquer conduta que venha a influir, que venha a impactar na escolha, na imparcialidade da escolha, a gente vai tratar aqui como corrupção, tá? Em 94, um economista chamado Robert Klitschko, economista americano, ele elaborou uma equação que diz o seguinte, que quanto maior o monopólio e a discricionariedade e menor a responsabilidade, eu tenho um nível de corrupção maior. E o que isso quer dizer aqui para a gente quando a gente trata de blockchain? Que quanto mais
quando a gente tem ali organizações que centralizam o processamento dos registros das informações, quanto menos a gente tem, quanto menos organizações, o risco é maior. Então, na blockchain, como a gente tem ali um mecanismo de consenso para validar os registros, então, nesse caso, eu tenho uma diminuição do monopólio do processamento do registro das informações, o que é positivo para o combate à corrupção. Ao mesmo tempo, a gente tem na fórmula, na equação de Klitschko, que se a gente tem uma maior discricionariedade, isso faz com que a corrupção seja maior. Então, se eu deixo as decisões mais, digamos assim, nas mãos do agente público, se eu não limito isso, o risco da ocorrência da corrupção é bem maior. Então, por exemplo, fazendo uma relação já aqui com blockchain, a gente vai falar um pouco mais na frente, mas eu já adianto algumas coisas. Então, quando a gente utiliza smart contracts para automatizar as escolhas, para automatizar as decisões, a gente limita um pouco a participação humana, e faz com que o risco da ocorrência de corrupção seja diminuído. Ao mesmo tempo, quando a gente publiciza também os registros, quando a gente traz maior responsabilidade, aqui ele fala responsabilidade, mas a gente pode falar também accountability, pode falar publicidade, transparência. Então, quanto maior a transparência, menor também vai ser o índice, né, o risco da ocorrência da corrupção. O que eu falei também está nesse slide, né, aqui, no caso aplicado à blockchain, na questão do monopólio, né, pode reduzir o monopólio de processamento, validação e registro. Tá na prestação de contas, inclusive tornando concomitante com a realização de cada evento. E também a diminuição da intervenção humana, né? E por que contratações públicas? Por que a gente escolheu esse tema, contratações públicas? Porque elas representam 12% da economia do país, tá? E essa média de 12% é mais ou menos a média a média da maioria dos países, e também a corrupção. Segundo a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, as contratações são um processo bastante vulnerável à ocorrência de corrupção, talvez o mais vulnerável à ocorrência de corrupção, por isso a gente escolheu esse tema para trabalhar. Aqui eu trago também algo que também está descrito lá na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, uma pergunta, né? Controlar para punir ou garantir a finalidade da contratação? A gente tem dois caminhos aí, quando se fala em combate à corrupção. A gente pode trabalhar mais na prevenção, a gente pode também trabalhar mais focado lá na punição. Uma coisa não anula a outra, né? Não é ou uma coisa ou outra. A gente tem que trabalhar o combate à corrupção no conjunto. Mas eu, particularmente, prefiro dar uma ênfase maior e uma importância maior, eu dou uma importância maior à prevenção, porque quando a gente consegue prevenir, a gente evita que ela aconteça, porque depois que acontece, é bastante complicado de se recuperar, né, o prejuízo, né, as perdas. Além disso, a gente, depois que o ato corrupto ele ocorre, a gente precisa mobilizar, imaginem só, a gente precisa mobilizar uma série de atores
e isso custa muito dinheiro, isso custa caro ao Estado, para poder efetivamente ali chegar a uma punição, uma condenação dessas pessoas envolvidas nesses ilícitos, né? A gente tem ali, por exemplo, a CGU como órgão fiscalizador, tem a Polícia Federal, aí tem o Ministério Público, a própria Justiça. Então, uma série de atores ali envolvidos para combater essa corrupção, na verdade, para tentar buscar o prejuízo, né, que já foi ali, que já aconteceu. Portanto, é a minha visão, e também é uma visão que a Convenção das Nações Unidas aborda, de que o controle, que a finalidade, por exemplo, no caso da contratação, que a finalidade do controle é garantir que a contratação ocorra de maneira íntegra, imparcial, e garantindo ali o desenvolvimento social e industrial. E não, né, ele não dá ênfase à punição propriamente dita, tá? Esse slide diz o que eu acabei de falar. Aqui agora a gente traz aqui, isso também está no manual da convenção, sobre os principais riscos de fraude e corrupção nos contratos públicos, tá? Aqui tem vários deles, tá? E a gente vai falar isso aqui porque lá na frente, quando a gente passa a aplicar a utilização de blockchain no combate à corrupção nas contratações, a gente vai combater exatamente esses principais riscos, né? A gente vai tentar combater a ocorrência desses tipos de fraude que estão aí listados, tá? Por exemplo, manipulação de especificações e procedimentos. A gente sabe que isso é algo bastante comum de ocorrer. O que significa isso daí, Samir? Isso daí é quando, por exemplo, o agente público em conluio com o licitante definem ali algumas especificações que só aquele licitante vai poder atender. Então, aí, nesse caso, isso daí é algo bastante comum, bastante corriqueiro de se encontrar nas fiscalizações, por exemplo, que a CGU realiza. Tá? Apresentação de faturas ou informações falsas também é algo bastante corriqueiro, além dos outros que estão aí listados. Uma outra prática bastante comum é a ocorrência de aditivos contratuais. Por exemplo, geralmente ocorre isso já combinado com antecedência e tal, da empresa que ganhou, em determinado momento, ela pede ali um aditivo para aumentar um pouco o valor, e às vezes tem várias motivações. Uma delas quando a empresa solicita reequilíbrio financeiro, e às vezes esse reequilíbrio, essa solicitação de reequilíbrio não está lastreada em informações verdadeiras, em informações do mundo real, entendeu? Uma outra ocorrência bastante comum é a utilização, por exemplo, de empresas de fachada, né? São esses contratantes fantasmas, essas empresas que existem apenas no papel. Na verdade, elas não funcionam, elas estão ali somente para poder comprovar, né, documentalmente, que existem sem de fato existirem, tá? Por que blockchain para mexer com isso daí? Porque blockchain tem um potencial gigantesco para criar confiança para o intercâmbio de valores, né? Ele garante a integridade, né, e permite a desintermediação. Sobre a blockchain, eu vou avançar mais rápido, mas eu vou
nesse slide aqui, eu vou contar para vocês uma historinha. A gente sempre necessitou de um terceiro de confiança para realizar para realizar nossas relações jurídicas, para a gente poder transacionar. Por exemplo, quando a gente precisa registrar um contrato, a gente não registra um contrato um com o outro. João não registra um contrato com José, porque João não confia em José. Ele vai aonde? Ele vai no cartório e reconhece ali a assinatura de cada um e tal, e o cartório é esse terceiro de confiança que os dois precisam para poder para que aquela relação tenha eficácia, para que aquela transação jurídica tenha eficácia. Da mesma forma, bancos, por exemplo, que certificam a propriedade monetária, as transações. Eu não transfiro dinheiro diretamente para outra pessoa. A gente acha que transfere, veio o Pix, não, mas Pix sempre tem que passar por um banco, passa por uma autoridade monetária, que é o banco. Ao mesmo tempo, o Estado ele precisa garantir a autenticidade, por exemplo, da identidade do cidadão ou de alguns atributos que ele vai adquirindo ao longo do tempo. Tá? Então, a gente sempre precisou de um terceiro de confiança. Mas, em determinado momento, que foi ali em 2008, quando houve a crise imobiliária dos Estados Unidos, houve ali uma quebra dessa confiança. As pessoas deixaram um pouco de acreditar nas instituições financeiras, né? E foi aí que surgiu o conceito de blockchain, de transações ponto a ponto, ou seja, um transferindo diretamente ao outro, né? Isso já foi falado, os outros dois professores que me antecederam falaram do Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pesquisadores, enfim, mas que foi ele que criou esse conceito de se transferir ponto a ponto, com uma validação, e aí como não tinha, como não vai ter mais ali um terceiro de confiança, como que a gente garante que essa transação, a fidedignidade dessa transação, com a validação criptográfica, né? Que está aí nesse quadrinho mais avermelhado, né? Então, como eu não tenho ali um terceiro de confiança mais para garantir eu não tenho mais esse intermediário para garantir a autenticidade dessa transação, eu tenho em contrapartida, eu tenho ali a validação criptográfica, né, que de certa forma preenche essa lacuna. Tá? Blockchain ou cadeia de blocos, alguns o tratam como sinônimo de um livro contábil, digital, incorruptível, tá? Isso também já foi falado, e também essa era das cadeias de blocos, da blockchain, das tecnologias de registro distribuído, que são todos praticamente sinônimos, ela é uma internet, hoje, que a gente chama de internet de valor, porque antes a internet, quando começou ali, a gente trocava informações, acessava os sites que continham informações, e ali a gente ia trocando informações. Hoje a gente já pode, hoje com a blockchain, já se pode intercambiar valor, por isso que se chama internet de valor, porque ponto a ponto, peer-to-peer, eu consigo fazer essa troca ali de valores. Como funciona? Aí está todo um fluxo, isso também já foi explicado pela professora Daniele, tá? De como que ocorre esse encadeamento. Se alguém tiver dúvida, eu vou abrir aqui para alguém perguntar. Se alguém tiver dúvida,
porque senão eu vou passar essa parte aí para a gente avançar um pouquinho. Pode? Então, a gente tem aí os blocos encadeados, né, e com os hashes, que são ali os selos que garantem a autenticidade, e também o encadeamento desses blocos. E aí eu listei aqui algumas das principais características da blockchain, tá? Para daí a gente avançar. Então, uma das principais é a descentralização dos registros, ou seja, o registro, hoje com a blockchain, a gente dispensa a autoridade central. Então, se a gente dispensa a autoridade central, se a gente tem mais gente validando os registros, a gente tem um risco menor de ocorrer algum ato de corrupção do que se a gente deixar aquele registro nas mãos de uma só pessoa, ou de uma só organização. A rastreabilidade que a blockchain nos permite, ela possibilita que a auditabilidade de todos esses registros, então, todo esse encadeamento vai permitir depois que lá na frente eu consiga identificar exatamente uma determinada transação com um selo, com uma marca de tempo, que é aquele hash que fica lá gravado. Tá? Então, como já falei, dispensa a autoridade central e também possibilita uma maior transparência, porque atua com assimetria de informação, ou seja, a informação que eu tenho é a informação que qualquer outro também vai ter. O mecanismo de consenso e o mecanismo de cópia, de copiar, de que o fato de que esses registros ficam copiados entre os diversos nós da rede, são milhares, isso faz com que a gente tenha mais transparência e menos assimetria de informação. Os smart contracts também já foi falado, né? Na smart contract, na verdade, não é nenhum contrato e nem algo inteligente, na verdade uma automatização, if then, se então. Então, o smart contract, o que ele nos ajuda nesse combate à corrupção é que ele dispensa a participação humana. Então, se ele dispensa a participação humana, ele faz com que a gente tenha uma imparcialidade, né, e uma impessoalidade maior nos processos do que se eu deixo ali uma pessoa para decidir. Tá? Então, como já falei, blockchain oferece garantia de auditabilidade, autenticidade, e tudo isso em escala global, né? Não mais somente com amostra. Então, por exemplo, no mundo da auditoria, a gente trabalha muito com amostra, mas com a blockchain, com esses registros ali íntegros, imutáveis, encadeados em blocos e tal, a gente consegue fazer todas essas checagens, não mais somente com amostras, a gente vai conseguir fazer sobre todo o universo, né? Isso vai representar uma grande transformação para o mundo da auditoria e do controle. As redes de blockchain, elas podem ser configuradas de diversas formas, e isso vai depender de quem pode acessar, registrar ou processar, ou sinônimo de minerar as informações. Tá? Na blockchain pública, que é a blockchain na sua essência, ela é uma blockchain aberta, ela dispensa permissões, qualquer um pode chegar lá e fazer algum registro, validar, todos os nós têm a mesma
tem a mesma capacidade de fazer validação, registro, leitura. Eu não tenho essa diferença de quem pode fazer a validação, a mineração ou não. Em tese, nas blockchains do tipo pública, todos podem fazer. Qual o problema disso? O problema disso é que elas são anônimas, né? E pelo fato delas serem anônimas, eu tenho uma grande dificuldade de regular, né? Então, imagine, como é que eu vou regular algo que eu não sei quem eu não sei onde é que a pessoa... eu não sei onde é que a pessoa processou aquela informação, eu não sei onde é que a pessoa registrou, fez aquele ato, eu não tenho como saber. Então, é muito difícil regular, aplicar a blockchain do tipo pública na administração pública é muito difícil. Aí, o que aconteceu depois? Depois foram criadas as blockchains privadas, que são permissionadas, né? Ou seja, nesse tipo de blockchain permissionada, somente uma lista de pessoas que têm a permissão para entrar naquela rede blockchain. Ali você verifica a identidade e tal, e em contrapartida você fica dependente da honestidade da autoridade central. Então, aí a gente dá um passo para trás aqui nessa blockchain privada, né? Porque a gente vai precisar novamente de uma autoridade central. E vocês lembram que lá no começo, o que a gente estava falando é que a blockchain dispensa uma autoridade central, porque essa lacuna é preenchida pelo mecanismo de consenso. Uma outra coisa é que na privada eu não tenho, ela é mais barata, eu não tenho o custo da recompensa que eu tenho na pública. Na pública, quem minera é recompensado com ativos. Por exemplo, no Bitcoin, quem minera recebe tantos Bitcoins e tal. Até o professor Vitaltas falou na outra aula. Então, pelo fato de na pública se ter que remunerar, com moeda virtual, com ativo virtual, com bitcoins, a pública ela é muito cara, né? Já na privada não tem esse custo de recompensa, né? Esse custo fica a cargo ali da autoridade central, tá? Só que aí surgiu uma alternativa a tudo isso, né? Nem a pública, nem a privada. Uma rede híbrida que contempla ali características tanto da rede da blockchain pública quanto da blockchain privada. Na blockchain híbrida, as validações são restritas a determinado grupo, enquanto lá na pública, eu acho que vocês já ouviram, já ouviram falar nas aulas anteriores que na blockchain pública, agora eu esqueci o que eu ia falar, mas eu vou lembrar daqui a pouquinho. Continuando, a híbrida, ela então é uma mescla ali de tudo isso. Acho que no próximo slide eu lembro. Então, por exemplo, a híbrida, ela resolve o problema do anonimato, né, que eu tinha lá na rede pública, né? Elas também podem ser reguladas em razão disso, né? A híbrida, eu tenho alguns nós que são permitidos que é permitido que eles façam o processamento das informações. Era isso que eu ia falar, que lá na pública a gente tem a Proof of Work, né, a prova de trabalho. Então, há um grande processamento, um grande dispêndio de energia para se poder minerar.
Na privada, não. Né? Não tem esse grande dispêndio de energia. E a híbrida, ela também não precisa despender tanta energia. Por quê? Porque somente alguns poucos nós, que a gente chama de... esse mecanismo esse mecanismo chama de prova de participação ou prova de autoridade, né, diferente lá do prova de trabalho, dá a capacidade, a depender do status do nó, o nó pode ou não fazer mineração, tá? Então eu tenho ali poucos nós que podem fazer o processamento, e outros podem ler, podem registrar, mas não podem processar, tá? E aqui eu tenho um exemplo, tá? Existe uma rede chamada LACchain. Essa rede ela foi criada, ela é uma rede híbrida, ou também chamada de público permissionado. Ela foi criada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e ela funciona assim. Ela tem há algumas organizações que não estão sediadas somente em um país, estão em vários países, que elas recebem ali um status de nó validador. Então, tem algumas organizações espalhadas pelos países, né? Então, alguns são instituições, né, renomadas, organizações renomadas e tal, confiáveis, e elas obtêm ali o status de nós validadores. E aí o que acontece? Só esses nós que vão conseguir fazer essa mineração. Tá? Os outros nós, eles vão conseguir ler, conseguir registrar, mas validar somente alguns poucos nós. Então, essa foi a solução encontrada para se aplicar a blockchain na administração pública, tá? Então, por exemplo, essa rede híbrida, ela é aberta para todos, ela é descentralizada, ela é transparente, ela tem baixo custo de transação, ela não está baseada, e ela tem um baixo custo de transação porque ela não está baseada em criptomoeda, tá? Ela não é anônima, o que é uma vantagem, porque aí você pode regular, e ela tem uma privacidade que você pode habilitar, né? A chave assimétrica, né? A chave pública e privada, né? Com acesso, a parte pública ali é para poder a informação transitar, e a privada para você conseguir acessar aquela informação específica. Então, como eu disse, o híbrido é o tipo que melhor se adapta à administração pública, promove integridade, transparência e tem um risco mínimo de comprometimento da privacidade. Isso é sempre uma preocupação, essa questão da privacidade, a implementação de redes do tipo blockchain na administração pública. Tá? A gente precisa sempre estar atento a isso. Aqui a gente tem mais ou menos um exemplo aqui de como isso funciona, tá? Mas eu vou avançar. E agora a gente vai falar um pouquinho da identidade digital soberana, tá? Porque isso é pré-requisito para a gente entender lá na frente como é que a gente utiliza isso na fase de habilitação da licitação. Como é que a gente consegue, como vai ser possível a gente poder utilizar, tá? Então, o Comitê Econômico e Social Europeu já despertou para isso, né? Já tem uma preocupação em reduzir a participação dos intermediários no intercâmbio de valores, né? E devolver ali o poder da informação às pessoas que a detêm. O que isso significa?
é mais ou menos o seguinte: a identidade digital soberana, imaginem que todo mundo tem essa. Vá no futuro ter uma identidade digital, tá? E ela é soberana porque você controla, tá? Cada um controla a sua. Então, dentro dessa identidade, você tem uma série de atributos, tá? Uns que são inerentes, são seu nome, idade, nascimento, coisas que a gente não muda, né? Alguns outros adquiridos, como a formação, as formações que a gente vai adquirindo ao longo da vida, curso superior, curso de mestrado, de doutorado e tal, licenças para dirigir, algumas certificações, e outros atributos que são os atributos acumulados, né, que estão mais relacionados aos ativos, tá? Hoje em dia, quando a gente precisa compartilhar uma informação nossa, a gente entra lá, geralmente a gente entra num site, ele pede para a gente que a gente se identifique, e hoje em dia tem lá se você vou me identificar com o Google, ou com a minha conta do Google, ou vou me identificar com a minha conta do Facebook. Quando eu faço isso, tem um quadrinho lá que a gente dá um tique, e ali a gente começa a compartilhar a informação nossa com aquele site. A gente dá permissão para ele acessar lá um montão de coisa. A gente geralmente nem lê, né? A gente nem lê o que a gente está compartilhando. E a gente faz isso dezenas, centenas de vezes o tempo inteiro, né? A gente tem uma conta no Mercado Livre, a gente tem uma conta num site, tem uma conta e a gente tem, né? Quase todo dia a gente faz uma inscrição dessa daí. E a gente fica sem o controle. A gente não tem controle de que informação de que atributo da nossa identidade a gente está compartilhando, nem com quem, nem por quanto tempo. A gente realmente fica alheio a tudo isso. Quem gerencia é um terceiro. Quem gerencia nossas informações hoje são esses sites nos quais a gente vai se inscrevendo, né? E aí, o que acontece? O que acontece? Qual é a proposta de criação aí dessa identidade digital soberana? É que eu vou passar a controlar quais atributos eu vou compartilhar e com quem e por quanto tempo. Por exemplo, eu posso compartilhar meu nome, minha formação e minha idade com determinado site, e faço isso num aplicativo de celular, e o tempo inteiro eu sei com quem que eu estou compartilhando, e a qualquer momento eu vou lá e revogo. Entendeu? Isso é isso que a identidade digital soberana propõe, que eu fique no controle, que que o dono da informação fique no controle daquela informação, das suas informações, e possa revogar a qualquer momento. E que esse controle não fique nas mãos de terceiros, tá? Mais na frente vocês vão entender por que a gente está falando de identidade digital soberana. É mais ou menos isso aqui que eu falei, tá? E aqui também é só uma repetição também do que já está falado, né? Que a identidade digital soberana é a melhor maneira de administrar seria através de uma cadeia de blocos, né? Por que através da cadeia de blocos? Porque em razão da criptografia de chave assimétrica e das características de imutabilidade, transparência e portabilidade. Porque assim, a gente podia criar identidade digital soberana sem ter blockchain. Pode. Só que quando a gente junta essas duas coisas, quando a gente junta com blockchain, a gente garante ali essa imutabilidade, né, essa transparência, essa integridade daqueles registros, e torna tudo isso muito mais sólido, tá? A própria presidente da Comissão Europeia, em um discurso, falou que a identidade digital soberana permite controlar quais dados
são utilizados e como são utilizados, tá? Lá eles já estão em um nível muito mais avançado de desenvolvimento dessa identidade digital do que nós. Aqui no Brasil, eu ainda não ouvi falar. Pode ser que alguém já tenha, pode ser que já estejam se mexendo, mas eu ainda não ouvi falar, tá? Sobre os contratos inteligentes, eles são contratos, né, como a gente falou anteriormente, autoexecutáveis, né, com transações ali registradas na blockchain, e esses contratos inteligentes, eles reduzem os riscos, né, de erro e de fraude também nos processos licitatórios, né? Não só nos processos licitatórios, mas em qualquer processo, né? Qualquer processo de negócio, a utilização de blockchain, ela pode, ela vai ali, como diminui a intervenção humana, né? O contrato inteligente, como diminui a intervenção humana, ele mitiga risco de fraude, tá? Essa citação aí está lá no acórdão, tem um acórdão 1613 do TCU, que fala bastante sobre isso. Aí aqui eu vou dar um exemplo para vocês como que seria um contrato, uma utilização prática de um contrato inteligente, né, de um smart contract. Seria uma programação com uma cláusula auto-executável, por exemplo, que num fornecimento de máscara ou qualquer item, que pode ser, máscara eu coloquei porque está na moda, mas poderia ser qualquer item. Então, no momento que o funcionário público responsável pelo recebimento de máscara recebe a máscara ali, aquilo ali pode ativar um mecanismo auto-executável para que automaticamente, e na ordem de prioridade cronológica, que o pagamento seja efetuado ao fornecedor, né? Isso, obviamente, traria um ganho de eficiência ao Estado, traria um ganho de eficiência aos contratantes, né? aos licitantes, aqueles que fornecem ao Estado, e diminuiria, obviamente, o risco da ocorrência de um favorecimento, tá? Como é que seria? Seria os termos contratuais ali definidos, e aí quando eu tenho o evento aí no caso foi o recebimento da máscara, ele ativa o mecanismo e faz a transferência de valores. Aqui eu trago algumas iniciativas políticas, tá? E protocolos de intenção relacionados à blockchain. Aí, como vocês podem observar, na Europa está sendo discutido já há algum tempo, então, desde 2017, já há um informe do Parlamento Europeu tratando da utilização de blockchain. Existe também o BSI, que já foi tratado aqui também, e algumas resoluções e pareceres também tratando da utilização da tecnologia blockchain, e inclusive falando sobre a sua aplicação no combate à corrupção, como uma ferramenta a mais no combate à corrupção, tá? No Brasil, a gente tem o acórdão 1613, que quem tiver interesse é bastante completo, é muito completo esse documento do TCU. Existe também um projeto de lei que cria um sistema eletrônico de blockchain para registrar títulos e documentos, e recentemente, esse ano ainda, foi criado a rede Brasil Blockchain, uma parceria ali do TCU com o BNDES, e esse tópico vai ser tratado pelo professor Lúcio no próximo módulo, tá?
Falando agora do entorno atual, jurídico, para a aplicação da blockchain aqui no Brasil. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente, até aqui? Ou ninguém falou nada, ou eu não estou ouvindo. Gente, eu posso não estar ouvindo, será? Alguém pode dar um oi aí? Oi, boa noite. Boa noite. Obrigado, Cíntia. Vamos lá. Então, falando agora do entorno brasileiro para aplicação do blockchain, a pergunta que a gente faz, o arcabouço legal, ele é favorável? Na minha opinião, sim. A gente tem ali o decreto 10.160 de 2019, que cria a Política Nacional de Governo Aberto, e que trata ali de transparência, de accountability, de participação cidadã, tecnologia e inovação. O Brasil também é membro e cofundador, inclusive, da parceria para governo aberto, chama OGP, e é desde 2011. Também também o Brasil é membro da rede de governo aberto inovador da OCDE na América Latina desde 2015. Atualmente o Brasil co-preside essa rede, junto com a Colômbia. Em 2021, bastante recente, foi editada essa lei 14.129, que trata da transparência e publicidade ativa. Isso é muito legal, que fala da publicidade ativa como regra e o segredo como exceção. Embora a gente tenha aí algumas coisas acontecendo e tal, mas sobre sigilo, orçamento secreto e tal, mas de modo geral existe uma lei que trata a transparência como regra e o segredo como exceção. E isso anteriormente só acontecia nos países nórdicos, tá? A gente ter a transparência e a publicidade como regra. Essa lei também, ela determina que a divulgação obrigatória de faturas eletrônicas relacionadas às compras públicas. Então, todas as faturas, todas as notas fiscais relacionadas às compras públicas, elas obrigatoriamente precisam ser divulgadas, tá? Isso a lei determina. E uma coisa muito legal também é que a lei do governo digital permite a criação de provas de conceito. Tá? O que é prova de conceito? O sandbox, que eles chamam. É uma experiência, um teste em ambiente controlado. Tá? Então, essa lei trouxe consigo a possibilidade de se testar, por exemplo, o blockchain em ambientes controlados. Tá? Isso é muito legal. Fora isso, a lei de licitações, a nova lei de licitações, fala que os atos agora são preferencialmente digitais, que as licitações são preferencialmente eletrônicas, e que, inclusive, se houver licitação física, que ela deve ser gravada, né, para garantir a transparência. Tá? Então, assim, de modo geral, eu considero que o arcabouço jurídico para a implantação da blockchain é bastante favorável, porque inclusive permite que se faça provas de conceito. Né? Então, se o governo tiver receoso em implantar de uma vez, tal, não precisa se preocupar, porque há a possibilidade de se fazer prova de conceito, né, de testar ali devagarzinho e tal. Agora vamos falar sobre as aplicações da blockchain e smart contracts, né, da tecnologia blockchain e smart contracts
efetivamente nas compras públicas, tá? Em primeiro lugar, a gente, com a blockchain, a gente, como a gente tem ali a possibilidade de fazer o rastreamento de todos os registros, como a gente tem a possibilidade de auditar tudo isso, como há integridade, porque os dados são imutáveis e tal, isso vai no futuro nos trazer um certo conforto para poder realizar qualquer tipo de checagem, né, de comprovação de informação. Mas tudo isso aqui que eu vou falar pressupõe que todas as informações de todos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, estejam em blockchain. Lembram lá da identidade digital soberana, dos atributos? É isso. Eu vou precisar que a gente parte do pressuposto de que tudo vai estar em blockchain. Que todos os atributos de identidade de todo mundo vai estar em blockchain. Para que eu possa efetivamente aplicar. Tá? Então, por exemplo, no planejamento de uma contratação pública, em primeiro lugar, a gente precisa verificar se aquela contratação, isso na fase interna ainda, tá? Porque a gente está ali planejando a contratação, a gente precisa verificar se aquela contratação que está sendo planejada, ela se adequa ou não ao plano anual de contratações. Se eu tenho plano anual de contratações em blockchain, se eu tenho todos aqueles registros ali, vai ser muito fácil a gente conseguir fazer essa checagem, né? Se existe estudo preliminar, né? Se a aquisição que eu estou planejando ela é compatível com os estoques ou com os consumos, né? E todo o histórico, como todo o histórico vai estar na rede, e isso é imutável, isso vai ser muito fácil de se checar, tá? Em segundo lugar, a gente consegue verificar também na fase do planejamento o valor de referência que está sendo proposto, né? Então, o valor de referência ele é definido como? Ele é definido com base numa pesquisa preliminar. Muitas das vezes, quem está planejando, por exemplo, alguém que está mal intencionado vai lá e prepara e solicita, olha, fala assim, ô licitante, né, o que está combinado lá, consegue mais dois orçamentos lá para mim, com preços maiores e tal, para que no final a gente consiga chegar nesse valor aqui que a gente está combinando. Isso hoje acontece muito. Só que quando eu tenho essas informações para checar na blockchain, por exemplo, como eu vou conseguir acessar o banco de dados de notas fiscais da região, né, porque vai estar tudo em blockchain, como eu vou conseguir fazer essa checagem, vai ser muito difícil você inserir ali no planejamento uma pesquisa preliminar baseada em dados falsos, né? Porque isso vai ser facilmente derrubado, né? Então, a gente vai conseguir fazer essa checagem se o planejamento está lastreado com informações do mundo real ou se algo que estão criando para desviar, para desviar dinheiro. Tá. Na fase, eu já falei mais 2 vezes sobre essa questão da habilitação e identidade digital soberana, mas assim, na fase de habilitação, o licitante, a ideia aqui é que o licitante
ao invés de chegar com aquele calhamaço de papel, ou então de anexar ali antes da licitação, ele tem um prazo para anexar um montão de papéis e tal, que com a aplicação da blockchain e da identidade digital soberana nas licitações, isso vai acontecer de outra forma, muito mais eficiente. Como que isso vai poder funcionar? O licitante, ao invés de apresentar todos aqueles documentos, vai simplesmente autorizar temporariamente o compartilhamento de alguns atributos, né? E esses atributos são aqueles atributos que estão sendo solicitados na licitação, pelo órgão que está fazendo a licitação, que está promovendo a licitação. O licitante vai simplesmente autorizar o compartilhamento daqueles atributos que estão sendo solicitados, ao invés de ter que, a cada licitação, entregar um montão de papel, um montão de documento, balanço, enfim. Tá? Então, com esse compartilhamento, quando o licitante vai lá e faz esse compartilhamento, ele pode simplesmente autorizar ali, por exemplo, que o órgão contratante verifique toda a cadeia de fornecimento dos produtos que ele está oferecendo, entendeu? Então, assim, é muito fácil, seria muito fácil, ou vai ser muito fácil a gente conseguir aplicar isso daí daqui a algum tempo, né? Isso vai gerar mais confiabilidade, menos burocracia e muito mais eficiência às contratações, tá? Então, vamos lá aos exemplos. Na fase de habilitação dos licitantes, por exemplo, hoje, atualmente, a gente precisa solicitar a atualização no SICAF, né? Cada licitante precisa, todo tempo, fazer sua atualização ali no SICAF. Com a blockchain, essa atualização passa a ser realizada em tempo real, a conhecência do fato, porque todas as informações, como ele vai simplesmente, no momento da licitação, conceder um acesso dos seus atributos de identidade, não vai ser mais necessário que a cada licitação ele tenha que apresentar tudo de novo. Ele só vai abrir lá, só vai conceder e está tudo marcado com selo de tempo, e aí fica muito mais fácil a checagem. Se ganha eficiência, porque se dispensa a apresentação desses documentos, né? E aí aqui nesse caso aqui, a gente teria também um problema. Por exemplo, quando a gente pode implementar um smart contract para quando o licitante não atenda aquele requisito da fase de habilitação, ele seja automaticamente bloqueado por incapacidade, ou então porque ele cometeu algumas infrações no passado. E qual o problema aqui? O problema é que todos têm direito ao contraditório, isso é constitucional, isso é garantia. E aí, nesse momento, a gente poderia, sim, aqui ter alguma interação humana, tá? Para garantir esse contraditório, tá? Então, assim, não seria de pronto possível a gente automatizar tudo, mas alguma coisa a gente consegue automatizar, tá? Em terceiro lugar, na fase de habilitação, seria possível comprovar, por exemplo, a validade das certidões. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem um licitante que vai lá e pede para um amigo preencher ou assinar para ele uma declaração de que ele fez uma obra
de tantos metros quadrados e tal, somente para que ele se habilite para concorrer a uma outra licitação. Mas, de fato, esse cara não fez obra nenhuma. Aí o que acontece? Hoje é muito difícil se chegar a uma constatação de se essa declaração, esse certificado é verdadeiro ou falso. Mas se essa comprovação, se a gente puder fazer a checagem do que baseou esse certificado, por exemplo, as notas fiscais emitidas, os pagamentos e tal, em toda a cadeia toda a cadeia até chegar à emissão de certificado, se a gente puder, como a gente vai poder auditar, como a gente vai poder seguir o passo a passo andando para trás para checar toda a cadeia de fornecimento, seria muito mais difícil se produzir uma certidão falsa, tá? E seria muito mais fácil verificar se a certidão realmente é verdadeira. Outro exemplo, na fase de habilitação ainda, o balanço. Tá? Às vezes o licitante apresenta um balanço e que ele não guarda relação com os registros da empresa, né, com o que está registrado. Ali é um balanço meio mascarado. Quando a empresa permite a consulta de todos os seus registros ali por meio do compartilhamento de alguns atributos de identidade, vai ser possível, portanto, verificar se aquele balanço está baseado, está lastreado em informações, em registros verdadeiros ou não, ou se está mascarado. A mesma coisa para os índices de solvência. Em algumas licitações são exigidos alguns índices de solvência, né? E aí um smart contract, por exemplo, poderia fazer o cálculo automático, checando simplesmente os registros, os registros, as contas, os ativos, os passivos e tal. Então, talvez nem bastaria, nem seria necessário a empresa apresentar ali o índice de solvência. Bastaria ele permitir que se consultasse e o órgão contratante ia lá consultar. A adjudicação objetiva e automática. Hoje em dia, o Compras.gov, né, que é o antigo Comprasnet, ele realiza a classificação, mas a checagem da conformidade das planilhas, quando são exigidas, ela é manual, né? Com a blockchain, com essa aplicação, com o smart contract, com a aplicação de smart contracts, seria possível que a validação desses cálculos contidos nessas planilhas fossem automáticas, gerando ali uma diminuição da discricionariedade, que foi o que a gente falou lá no começo. Uma outra coisa que seria possível seria a checagem da reputação. Hoje a nova lei de licitações prevê a avaliação dos contratantes. Então, com a garantia que a blockchain nos dá, de que não há manipulações, de que o registro é imutável, é íntegro e tal, seria possível a gente ter um ranking de reputação igual que tem o Booking, o TripAdvisor, o Google, só que com a garantia, né, de que não há manipulações, porque a gente sabe que nesses sites aí de Google e de Booking e tal, às vezes tem um outro ali que manipula. E a gente, nesse caso aí, conseguiria atender o disposto no artigo 88 da nova lei com essa garantia
que a blockchain nos dá. Outras aplicações das licitações seria a de melhorar a confiabilidade da publicação de editais. A gente sabe que muitas das vezes os editais de licitação, por exemplo, não são publicados da maneira que determina a lei. Isso acontece muito, não nos órgãos federais, mas nos municípios, isso é muito comum. A gente conseguiria, por exemplo, prevenir a falsa exclusividade. Como que a gente conseguiria? Porque seria possível checar se as notas fiscais, e tudo aqui a gente repita, partimos do pressuposto que tudo está na blockchain. Se a gente consegue checar as notas fiscais da região, a gente consegue identificar, por exemplo, que aquele fornecedor ele não é exclusivo da região, que há outros fornecedores. Então, nesse caso, a gente consegue prevenir uma falsa exclusividade. Também a gente consegue evitar a frustração ao caráter competitivo das licitações, porque seria possível identificar ligações entre as empresas de modo prévio, tá? E, além do que, a transparência e a auditabilidade, que foi algo que a gente já falou anteriormente. Na execução contratual, só tomar uma aguinha aqui, gente. Na execução contratual, seria possível checar toda a cadeia de fornecimento para evitar assimetria de informação. Então, com a blockchain, seria possível a gente identificar ali se as mercadorias, por exemplo, são autênticas, se não são falsificadas, qual é a qualidade. Isso por quê? Porque a gente conseguiria, com a permissão, obviamente, do licitante, isso poderia ser exigido do edital, que a gente conseguiria checar toda a cadeia de fornecimento, né, daquele material oferecido, daquele produto oferecido. É como se a gente enxergasse ali a árvore genealógica de cada produto, desde o momento em que ele nasceu, entendeu? Então, como isso vai ser possível, como isso pode ser possível com a implementação da tecnologia blockchain nas compras públicas, a gente conseguiria fazer essa verificação para testar a validade, para testar a qualidade dessas mercadorias, tá? Uma outra aplicação na execução contratual seria do reequilíbrio financeiro, tá? Por exemplo, se o licitante solicita ali o reequilíbrio financeiro, se baseando, alegando que houve inflação, que houve aumento do valor de insumo, aumento disso, aumento daquilo, seria possível com a consulta com consulta dos dados que estão na blockchain, que estão registrados lá, seria possível verificar se essa solicitação procede ou se não procede, tá? E tudo isso previamente, né? Para que a gente não deixe acontecer para depois ir atrás. Uma outra coisa seria, uma outra aplicação seria a aplicação na etapa do pagamento, né? Isso eu já falei anteriormente. Depois do cumprimento, o smart contract vai lá e libera o pagamento, né? A gente ganha em preço e ganha eficiência, porque a empresa, sabendo que ela vai receber prontamente, o preço ofertado vai ser, consequentemente, menor do que o preço que as empresas ofertam, sabendo que às vezes vão esperar 3, 4, 5, 6 meses para receber, entendeu? E quando o mercado enxerga que vai fornecer e logo em seguida vai receber, obviamente o preço oferecido vai ser bem menor. Se o preço oferecido é bem menor, o Estado vai estar pagando menos, o contribuinte vai estar pagando menos, tá? Uma outra coisa, uma outra aplicação
que a gente tem aí também é a ordem de prioridade dos pagamentos, né? Porque a gente evita ali o favorecimento, evita a cobrança de propina, às vezes o fornecedor já forneceu, mas o dinheiro está lá parado e sempre tem alguém lá que vai lá, tu tem tanto para receber, mas aí tem que pagar fulano, beltrano, ciclano. Então, essa aplicação de um smart contract que automaticamente libera o pagamento, evita esse tipo de cobrança de propina, né? Esse favorecimento na ordem de prioridade dos pagamentos. Já chegando ao final, a gente tem alguns desafios para implementar essa tecnologia nas compras públicas. A gente tem aí alguns desafios de ordem tecnológica, jurídica, mas também a gente tem algumas alternativas para enfrentar esses problemas. Por exemplo, as blockchains do tipo pública, elas têm ali a proof of work, né, a prova de trabalho. Essa prova de trabalho, como eu já falei antes, ela quando a quantidade de operações começa a aumentar, isso gera uma lentidão, além de gerar um alto consumo de energia. E alto consumo de energia é alto investimento em dinheiro, né? E então essa solução de blockchain pública na administração pública não é interessante exatamente por isso. Qual a alternativa? A alternativa é de se criar uma blockchain do tipo híbrida, onde eu não tenho prova de trabalho, e sim prova de participação ou prova de autoridade, como é a Rede Brasil Blockchain. Vocês vão ver com o professor Lúcio. Criptogovernança. Na blockchain pública, eu tenho um problema para estabelecer uma governança. Por quê? Porque primeiro, a rede, os nós são anônimos. A gente não sabe quem faz o quê, não sabe onde que está, quem que processou a informação. Por exemplo, uma troca de valor é realizada entre alguém que está no Brasil e alguém que está nos Estados Unidos e foi processado na França, ou foi processado por um minerador na França. E aí, assim, a gente fica imagina para quem vai julgar algum tipo de problema, como que vai lidar com essa situação, porque seria muito complicado eu ter ali eu atribuir responsabilidade, eu ter uma governança que eu consiga definir quem fez o quê, quem é responsável por o quê. Então, eu tenho na blockchain pública uma dificuldade de regulação. E a alternativa para isso está também na definição do tipo de rede. Se eu tenho uma rede do tipo híbrida e que eu sei quem é que está fazendo a validação, eu consigo ali minimizar esse problema. E aí eu preciso ali discutir qual é o papel de cada instituição e quais são os atores responsáveis pela validação dessas transações. Isso eu consigo fazer na rede do tipo híbrida. De desafio regulatório jurídico, um problema que existe também para a implementação da blockchain é que o que está acontecendo é que tem muita gente, e isso eu falo em vários países espalhados por aí, criando suas blockchains, né? Então, essa propagação de várias blockchains diferentes, criadas com linguagens diferentes,
ao redor do mundo, isso pode trazer um problema de incompatibilidade. Eu tenho várias blockchains, daqui a pouco uma não conversa mais com a outra, e porque tem muitas, né? E isso é um problema. É importante que, desde já, que a gente consiga fazer com que os países, né, os organismos nacionais e internacionais conversem para definir um denominador comum, uma normatização, uma colaboração entre eles, para que a gente possa ter a interoperabilidade entre os sistemas, para que eles possam conversar. Não adianta cada um criar a sua, porque isso não vai dar certo. Inclusive, na Europa, eles conversam bastante sobre isso. Tanto que na União Europeia eles estão desenvolvendo, eles estão preocupados com isso e estão tentando desenvolver formas, né, de maneira colaborada, entre os vários países componentes, para que eles não tenham esse problema de falta de interoperabilidade. Tá? Então, é importante que, caso o Brasil busque, queira entrar nisso aí, é importante que converse, que não chegue criando qualquer coisa, não, que não chegue fazendo de qualquer jeito, ou achando que o seu jeito que é o certo. Tem que conversar, tem que trocar ideia com o restante dos países, porque senão a gente cria um sistema e daqui a pouco a gente não consegue conversar com os outros sistemas, tá? Um outro problema que existe é que outros tipos de fraude vão ser criados, né? Vem uma nova tecnologia, outros tipos de fraude vão surgir. E a possível alternativa é um esforço de adaptação dos órgãos de controle. Eu falo órgãos de controle, eu falo a Controladoria Geral da União, eu falo os tribunais de contas, eu falo a Polícia Federal, o próprio Ministério Público, enfim. Um outro problema são a gestão de dados, né? Isso eu falei no slide anterior, essa gestão territorial dos dados pessoais. Hoje o mundo está muito preocupado com a gestão com a proteção de dados pessoais, e como a gente não sabe onde que minha informação, a informação de cada um vai estar sendo manipulada, eu tenho essa dificuldade, né, com a blockchain, eu tenho essa dificuldade de definir as responsabilidades de tratamento de informação, de direito de acesso, retificação e supressão de dados, enfim. A possível alternativa é discutir o desenho desde a concepção para que a gente evite essas vulnerabilidades, né? Existem redes, existe essa rede chamada Alastria, que é espanhola, tem a LACChain, que é a da América Latina, e a EBCI, que é uma europeia, tá? E elas já estão discutindo o seu desenho desde a concepção para evitar exatamente esse tipo de problema em relação à gestão de dados pessoais, tá? De todo modo, a gente precisa também rediscutir a LGPD, já considerando a blockchain, porque quando a LGPD foi criada, embora ela seja bastante recente, ela não contemplou ali a gestão dos dados em blockchain, né? Porque esses dados vão estar circulando por aí, os dados de alguém daqui do Brasil vão estar circulando por aí. Então, a gente tem que rediscutir essa LGPD, né, já considerando a manipulação de dados ao redor do mundo. Um outro problema identificado é
é a utilização de registros em blockchain como fonte de prova judicial. A gente também não tem previsão ainda positivada sobre a utilização dos registros em blockchain em processos judiciais. Então, isso pode ser um problema, caso a gente precise atribuir uma responsabilidade ou obter uma indenização por algum tipo de dano, enfim, isso realmente é um problema. E a solução é discutir um marco legal para essa questão. Tá? A França e a Itália já fizeram, e cabe a nós aqui também começar a discutir sobre isso. Um outro problema identificado é a validade jurídica das decisões administrativas geradas pelos smart contracts. Smart contracts, como vocês já sabem, é uma execução automática, e é o que a gente está discutindo aqui, é uma execução automática em processo administrativo, e se discute se essa decisão automática ela é válida ou não. O enunciado 1 da jornada de direito administrativo disse ali que a decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de invalidação. Então, se essa decisão, se esse comando, se essa automatização gerada pelo smart contracts, né, em blockchain, estiver motivada, segundo esse enunciado, sim, ela pode ser aceita, tá? Então, aqui, nesse último slide, eu tenho só o resumo de tudo isso que a gente falou, que a gente tem um entorno jurídico favorável, que é necessário uma cooperação internacional para garantir a interoperabilidade dos sistemas, que as redes híbridas, em razão da governança, são a melhor opção, né, para a proteção de dados e também em razão dos custos energéticos, que é necessário que se faça uma regulação para admitir, que se discuta, né, uma regulação para admitir os registros como fonte de prova judicial, que é perfeitamente possível se aplicar aos contratos inteligentes em várias fases da licitação, e que, para início, a gente precisa iniciar ali por uma prova de conceito, o que também é permitido pela nossa legislação atual. Tá? Meu muito obrigado a todos. Vou ficar aqui disponível para perguntas, tá? Se eu puder responder, estou aqui à disposição.